Olá pessoal, estamos aí novamente, né? Hoje, com matemática discreta, vamos falar de tipos de relações. Bom, preparei ali um comentário, né, com exemplos. Vou comentar a definição de relação injetora e vou observar algumas relações que são injetoras e outras que não são. Vamos lá então. Muito bem, a definição de função injetora está aqui, né? Ou seja R de A em B uma relação. Então R é uma relação injetora se e somente se para todo B pertencente ao conjunto B, para todo A1 pertencente ao conjunto A, para todo A2 pertencente ao conjunto A, se A1 relaciona com B e A2 relaciona com B, então o A1 tem que ser igual a A2. Ou seja, né, uma relação injetora se cada elemento de B está relacionado com, no máximo, um elemento de A. Então, se você tiver um elemento de B lá que relaciona com dois elementos de A, então esses dois elementos têm que ser iguais. Ou seja, só pode relacionar com o B, o elemento de B pode relacionar ou não, mas se relacionar tem que ser somente com um. Bom, aqui nós temos aqui, considerando esse conjunto A com um único elemento A, conjunto B com o elemento A e B e o C com o 0, 1 e 2, nós temos aqui 4 exemplos de relações que são relações injetoras. Por quê? Vamos olhar quem são os elementos. Bom, a relação vazia, vocês lembram que os elementos dela, né, não existem, ou seja, não tem nenhum elemento. Então, não tem como falhar aquela situação lá de ter um elemento do B, né? Um elemento aqui do B, relacionando com dois elementos diferentes lá do A. Não tem elementos, isso não tem como contrariar a definição de ser injetora. Portanto, ela é injetora. Por exemplo, essa próxima. Essa relação aqui, ela lista os seus elementos, né? É do conjunto C no conjunto B, e os pares são esses, é só o 0 e o A, e o 1 e o B. Então aqui ó, a gente não consegue, né, um elemento de B que relaciona com dois elementos de C. Por quê? Porque os dois elementos do B, um relaciona com 1, o outro relaciona com o 0. Então não tem um elemento de B relacionando com dois elementos diferentes. Portanto, satisfaz a definição, ela é injetora. Bom, a relação igualdade do conjunto A no conjunto B, ali está o A, está o B. Então, os elementos dessa relação são os seguintes pares. É o A do conjunto A com o A do conjunto B, são iguais, e somente isso, só tem esse elemento. Então, ó, não é possível você determinar um elemento lá do B que corresponde a 2 do A, né? Só tem esse par aqui, ou seja, não falha, que corresponde a dois diferentes, né, do A. Ou seja, não tem como falhar a definição, não falha a definição, portanto é injetora. O último caso aqui é o produto cartesiano entre A e B. Vocês lembram que produto cartesiano são todos os pares, né, formados pelos elementos do A com os elementos do B. Então, o primeiro é esse, e o segundo é esse. Como o B só tem esses dois elementos, A e B, e o A só tem um, então essa relação só tem esses dois elementos. Observe que o B do conjunto B só relaciona com o A, e o outro elemento dele, o A, só relaciona com o B, né? Não tem um elemento do conjunto B que relaciona dois diferentes no A, e até porque também o A só tem um elemento, né? Então, não falha a definição de ser injetora. Portanto, ela também é injetora. Agora, aqui a gente tem 3 exemplos de relações que não são injetoras, que falha a definição. Por exemplo, vamos nesse primeiro aqui, o menor em C. Você lembra que o C é conjunto 0, 1 e 2. Então, os pares dessa relação menor aqui serão os seguintes. O 0 e o 1. É um par, porque o 0 é menor do que o 1. O 0 e o 2 é um outro par, porque o 0 é menor que 2.
E o último par que vai ter é 1 e 2, porque o 1 é menor que 2. Nenhum outro par vai dar para ser feito. Não dá para fazer 1 com 0, porque o 1 fica maior que o 0. Não dá para ser feito o 1 com 1, porque aí fica igual, tem que ser só menor. Ou seja, então aqui nós temos somente esses 3 elementos. E aí observa aqui o elemento do conjunto C aqui, até esqueci de comentar, na relação de A em B, a gente diz que o A é o conjunto de partida e B é o conjunto de chegada. Então, a gente não encontra aqui... aqui nós estamos encontrando, ó, o mesmo elemento do conjunto de chegada, né? Conjunto de chegada, que relaciona com 2 diferentes no conjunto de partida. Portanto, aqui falha, né, ser injetora. Ela não é injetora porque falhou a definição. Vamos ver aqui o produto cartesiano de B por A, né? O contrário daquilo lá de cima. Aquilo lá era injetora. Esse aqui não vai ser. Olha só os elementos desta relação. Se é de B para A, então vai ser A com A mesmo. E vai ser B com A. Né? O primeiro elemento agora é do B e o segundo elemento do A. Então, no B tem o elemento A, né? No B tem o elemento A e o B. Então, os elementos de partida, que é o B, tem A e tem B. No A, só tem o Azinho, então os elementos de B só vão corresponder ao único A do conjunto A. Observa agora que o A é o conjunto de chegada. No conjunto de chegada, a gente consegue um elemento que corresponde a 2 elementos diferentes do conjunto de partida, ou seja, falhando a definição de ser injetora. O último exemplo, né, que não é relação injetora, é essa função x², essa relação x² no conjunto dos números inteiros, z em z. A definição é essa aqui, né, o conjunto dos pares ordenados x e y, pertencente a z². O que é z²? É o z cartesiano z, tá? Z cartesiano z, que é esse z² aqui. Então, os pares, né, dele tem elementos em z e o segundo também é em z. Agora, o que acontece é o seguinte, ó, o segundo elemento, né, que é o y, tem que ser igual ao quadrado do primeiro. Então, um par ordenado vai estar nessa relação se isso acontecer. O segundo elemento do par tem que ser o quadrado do primeiro. Vamos listar aqui alguns elementos desta relação. Por exemplo, o 0 e o 0 faz parte, né? Porque 0 ao quadrado vai dar 0. Então, normal. 1 e 1 também é um elemento, porque 1 ao quadrado é 1. Então, satisfaz aqui. Agora, 2 e 4 é um outro. Por quê? Porque o segundo elemento, ó, é o primeiro ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Um outro, 3 e 9. Né? O segundo elemento é 3 ao quadrado. Mais um. E assim por diante nos positivos. Né? O segundo é o quadrado do primeiro. Com os negativos, a gente teria, por exemplo, menos 1 e 1. Né? Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Menos 2 e 4. Menos 3 e 9. E assim por diante. Né? Listamos aí alguns. Deu para entender, né, como são os elementos dessa relação x². Agora vamos observar que ela vai falhar a definição de ser injetora. Observa que, por exemplo, o número 1, Esse 1 aqui está no conjunto de chegada, é o mesmo elemento do conjunto de chegada. Veja ele sendo correspondente de 2 elementos distintos no conjunto de partida. Posso olhar para o 4 aqui, veja, o 4 é o correspondente do menos 2 e ao mesmo tempo é o correspondente do 2. Então, falha a definição sem injetora. E tem vários exemplos, né? 3 e 9, menos 3 e 9 e assim por diante. Por isso, essa daqui também não é injetora. Bom, pessoal, é isso aí. Espero ter ajudado. E lá no conteúdo, né, que coloquei, vai ter lá as relações sobre... as relações diferentes, né? Sobre injetora, total, funcional e assim por diante. Mas o princípio é o mesmo. Então é isso. Até mais, então.